Candidato, o PCdoB, ele, você acredita, claro, né, na sua avaliação, que ele é fiel ou foi fiel ao PT na mesma proporção que o PT poderia ter sido fiel ao PCdoB, e você, como tem uma abrangência nacional também e um conhecimento maior fora, você não acredita que o PCdoB, quando precisou do Partido dos Trabalhadores, e talvez precisasse agora, aderindo a essa campanha, não poderia imaginar que se formasse uma aliança de esquerda com o PCdoB, tendo como cabeça de chapa, não seria, se pensar nisso, já que você tem uma candidatura do PT que já foi testada nas urnas, ao contrário da sua? Eu volto a dizer, Ricardo, nós, neste momento, volto a dizer, os partidos precisam se lançar. Então, no nosso caso, por exemplo, eu posso falar por nós precisávamos de colocar o partido, nós precisávamos de colocar o 65, colocar uma candidatura majoritária para que a gente possa refletir na nossa proporcional. Então, nós não teríamos como, neste momento, de abrir mão, ainda mais sabendo que em Juiz de Fora nós temos segundo turno. Então, seja a minha candidatura que vá para o segundo turno, seja de outra candidatura que vá da esquerda, nós podemos sim estar juntos, né? Então, eu acho que é isso. Sim, mas eu coloquei, na verdade, foi o contrário. O PT, com toda a sua estrutura, apoiando uma candidatura como a sua, que não foi testada. Exatamente. Eu acho que, nesse momento, por ter segundo turno, teria realmente essa dificuldade. Visto que o partido precisa se lançar e eles também, né, têm todo o direito. E nós fizemos essa discussão muito tranquilamente. Eu acho que os partidos, eu já vinha dizendo isso lá no início do ano passado, em diálogo com então ex-presidente do PT, eu dizia para ele, o PCdoB terá candidatura própria em Juiz de Fora. E nós, naturalmente, colocamos a nossa candidatura. Fernando, vamos voltar a falar de proposta. Nesse breve tempo de conversa, você já destacou que a principal preocupação do projeto do PCdoB para Juiz de Fora é educação e saúde. Educação a gente já abordou bastante aqui nessa conversa e eu queria migrar agora para a área da saúde. Você tem experiência como assessor técnico do Ministério da Saúde e sabe das dificuldades que é o desenvolvimento da saúde pública nos municípios. Falta financiamento, Fernando. A gente vai falar de financiamento aqui por várias vezes. No caso da educação, a gente tem um fundo, que é o Fundeb, que auxilia bastante nesse desenvolvimento, nessa tentativa de recuperar a rede de educação do município. Mas na saúde, que proposta você traz para tentar melhorar essa oferta do serviço para a população, sabendo dessa dificuldade, dessa asfixia financeira? É a mudança de um modelo de gestão, Fernando? Como você vê, como pode melhorar a questão da saúde para a população de fora? Bem, você já começou a responder minha pergunta. É um modelo de gestão. Nós precisamos de sair desse modelo hospitalocêntrico para um modelo de prevenção. Então, nós precisamos, gradativamente, não dá para a gente dar um cavalo de pau, né, até porque isso gera problemas, mas nós precisamos, sim, gradativamente investir mais na atenção primária, na atenção básica. Como eu dizia, né, nós precisamos de uma UBS resolutiva, né? Nós precisamos, então, inverter aos poucos essa lógica. Hoje, nós temos aí, a cada R$10, 8 vai para média e alta complexidade. Então, fica apenas R$2 para você aplicar em assistência farmacêutica, vigilância e atenção primária. Ou seja, essa lógica precisa ser invertida, né, aos poucos, gradativamente. Aí sim nós vamos ter, e aí nós temos, aliás, minha tese foi essa, na medida que você investe mais na atenção primária, você tem recursos para cuidar da saúde como um todo. Porque aí você, então, economiza na atenção, que é a mais cara e que é a média e alta complexidade. Então, é um trabalho, claro, não é de curto prazo, mas precisa ser iniciado. Candidato, ainda no trecho da saúde, Renato, em novembro de 2018, eu tenho feito essa pergunta a praticamente todos os candidatos que vêm até aqui, a Tribuna revelou numa matéria que cerca de 30% da população de Juiz de Fora, o que dá mais ou menos 150 mil habitantes, não tinham na sua região uma unidade básica de saúde que poderiam cobri-la. E o senhor destacou que, no caso do programa de governo do senhor, a atenção primária à saúde é um dos pontos-chave para resolver
algumas questões dessa área. E desses 150 mil habitantes, a maior parte é na região leste e na região sudeste aqui de Juiz de Fora. Então, eu gostaria de saber como resolver essa questão. Tipo, seria necessário, de fato, a construção de uma nova UBS nessa região ou não? Ou o senhor acha que pode resolver esse problema de outra maneira? Primeiro, vamos voltar. Nós temos em Juiz de Fora 2 UPAs, né? 2 UPAs, uma unidade. Então, assim, três UPAs, né? Que é a Norte, a São Pedro e a Santa Luzia. Você precisa de ter mais, Juiz de Fora eu acredito que precisamos ter mais UPAs. E as UBS nós precisamos o seguinte, de algumas em alguns casos, né, são mal alocadas, né, e nós temos aqui o doutor Ivan, que é um dos maiores especialistas, né, em gestão de saúde pública, que nos diz sempre, existem algumas UBS que foram mal localizadas. Você vê o UBS, por exemplo, lá no final de um bairro, por exemplo, sendo que ela deveria estar mais na saída do bairro, porque naturalmente o deslocamento das pessoas se dá sempre sentido centro, né? Então, algumas UBS precisam ser realocadas e precisam, sim, ser construídas novas UBS. Tem algumas aí já em construção, né? Inclusive algumas nós, com emenda do deputado, então, Adson Ribeiro, nós enviamos recursos para cá, mais uma UBS para cobrir o Linhares, que é uma população imensa, a unidade JK. Então, assim, precisamos, sim, de mais equipamentos, sim, para atender melhor a nossa população. E a cobertura, né, do Programa de Saúde da Família, que ela é realmente insuficiente. Nós temos uma cobertura virtual, aí, né, diz aí, em torno de 60%, né, e que, na realidade, fica 40% descoberto. Nós precisamos de cobertura 100% da população na atenção primária, para que ela seja resolutiva de fato. E volto a dizer, a UBS precisa ser a porta de entrada e porta de saída com seu problema resolvido. Não dá para você chegar na UBS, ter seus encaminhamentos pela metade, né? Você precisa sair, se precisar de um especialista, você terá através da UBS, se precisar de uma cirurgia através da UBS, enfim, ela precisa ser porta de entrada e porta de saída. A saúde é tão complicada que se eu ficar enumerando os obstáculos aqui, eu vou gastar o seu tempo todo nessa entrevista e você não vai falar. Mas você está acompanhado, de fato, hoje, na minha opinião, de um dos maiores especialistas em Sistema Único de Saúde do Brasil. Juiz de Fora, que é o Dr. Ivan Chego. Fora de Juiz de Fora. Do também, Brasil. ele atua fora também. Mas e fica até difícil fazer perguntas quando você tem um especialista nesse sentido. Mas eu vou vou direcionar para um tema específico que foi e é um enorme gargalo na saúde de Juiz de Fora, que é a marcação de consultas. Essa gestão tentou trabalhar, inclusive, um novo modelo de marcação de consultas que não deu certo. Eles retornaram, inclusive, a um método antigo que era usado. E como é que fazer para resolver essa situação de marcação de consultas? Porque não é só marcar. Há um grande problema que é o retorno do paciente. Então, como é que você vai fazer, vai se estruturar nesse sentido? Você disse que vai colocar pessoas qualificadas para atender na unidade básica de saúde. Isso demanda dinheiro também, afinal de contas, é muito pouco atrativo para o profissional de saúde trabalhar no setor público. O setor privado oferece muito mais. Então, como é que você vai criar essa estrutura com poucos recursos e com poucos recursos, inclusive, que vêm de fora? Você precisaria gerenciar isso de uma forma melhor. Sem dúvida, Renato, Ricardo, esse é um gargalo importante, mas que nós precisamos, volto a dizer, precisamos da UBS ser realmente esse local de marcação. E aí tem um problema sério, que você também mencionou, que é a questão do profissional. Nossos profissionais médicos são, uma boa parte, não têm uma remuneração adequada. E aí nós temos uma deficiência de profissionais nessa área, inclusive, da especialidade em Juiz de Fora. Esse é um problema que temos que enfrentar. Otimizar recursos da saúde e fazer, sim, colocar, sim, pessoas qualificadas, abrir o concurso novamente, para que a gente tenha médicos especialistas, que hoje nós temos dificuldade no sistema. E aí gera, então, as filas para especialistas. O concurso até foi aberto, o problema são os valores que foram ofertados. Exatamente, né? Nós temos que readequar o orçamento para que a gente possa ter salários mais atrativos, para que a gente possa atender, de fato, a nossa população, que é a que mais sofre.
com as filas. Nós precisamos zerar essas filas, certo? E aí, inicialmente, nós vamos ter que fazer algumas iniciativas, né, que se fazem muito, alguns mutirões, para zerar essas filas que existem, seja de cirurgia, seja de especialista, para que a gente possa, a partir dali, ter, então, um alívio para que a gente possa administrar melhor, né, essa rede, que não é uma tarefa fácil, realmente, mas nós estamos preparados com a equipe, pensando como fazer e ter ações para que a gente reverta essa situação, que é, sem dúvida nenhuma, um gargalo sério, e você falou muito bem, é um gargalo que existe e que temos que enfrentá-lo. Hoje parece que sobrou para mim a responsabilidade de mudar os temas, né? Eu queria mudar uma vez mais, Fernando. Pois não. Com base numa fala que você falou, Juiz de Fora tem essa característica mesmo de deslocamento social a partir de centro-bairro. Isso é uma característica histórica da cidade, mas hoje a gente vê um grande problema no sistema de transporte coletivo urbano. Há vários problemas. Por exemplo, é que o modelo de financiamento do sistema baseado apenas na tarifa, com o atual formato, as empresas alegam que isso hoje é inviável, porque teve redução na procura no número de usuários, a pandemia explicitou ainda mais esse problema, mas há também vários outros problemas. Você destacou várias vezes que mora na periferia e sabe que muitas vezes esse deslocamento centro e bairro é feito com ônibus lotado, enfim. Há necessidade de um replanejamento do sistema. No seu plano de governo, você fala em racionalização do sistema de transporte coletivo urbano da cidade. O que seria essa racionalização, Fernando? Você pensa também em uma regionalização do sistema, talvez evitar que todo o ônibus faça esse deslocamento centro-bairro? O que você pretende fazer para readequar esse modelo que a gente tem hoje? Sem dúvida nenhuma. Primeiro você disse aí, nós precisamos sim ter um sistema que funcione com foco no usuário, né? Portanto, a qualidade ela é super importante. E o que nós vimos hoje não é isso. Nós não temos hoje uma qualidade. E acaba sendo um sistema que ele se torna caro, porque as pessoas, mesmo com a dificuldade da nossa mobilidade hoje, ele prefere andar de carro. Nós temos que inverter isso. Nós temos que ter um sistema que ele possa ser tão bom que a pessoa prefira deixar o carro em casa e usar o transporte coletivo. Então, hoje se tornou um sistema caro e que não se sustenta. Então, para nós, esse sistema está por falir, ou já está falindo. Então, portanto, nós precisamos, junto com a sociedade, pactuar um novo modelo de financiamento do transporte. Certo? Nós precisamos pactuar junto com a sociedade, dialogar e pactuar um novo modelo. E sim, sem dúvida nenhuma, nós temos, por exemplo, nossa cidade é muito montanhosa. Então, ao meu ver, não justifica, em alguns bairros, já teve uma iniciativa muito tímida com relação a isso, veículos menores. Nós temos locais, por exemplo, distantes, por exemplo. Eu tenho um exemplo de um lugarejo, um distrito, que eu vou visitar. É muito distante e o número de passageiros é muito pequeno. Então, nós precisamos, nesses locais, colocar veículos menores para cobrir e ter mais horários com veículos menores. Então, são formas da gente reestruturar esse transporte coletivo nosso de Juiz de Fora e fazer com que ele seja atrativo para as pessoas deixarem os seus veículos em casa e, com isso, a gente melhorar a qualidade de vida. Porque o tempo que a gente fica dentro de um carro ou de um transporte público, 40 minutos, 50 minutos, no caso do meu bairro, dá 40, 50, você, então, está perdendo qualidade de vida. Você está deixando de ficar com a sua família, deixando de estar no seu lar. Então, assim, isso é qualidade de vida. O transporte público tem muito a ver com a qualidade de vida. Portanto, sem dúvida nenhuma. E aí você colocou uma questão que é importante dizer aqui, questão da concessão que temos aí. Nós precisamos rever esse contrato. E aí o entendimento que eu tenho, diferente de outros que acham que rever a concessão é uma questão... Não, o interesse hoje de rever é um interesse coletivo. É o interesse, ao meu ver, da prefeitura, dos empresários e da sociedade que está sendo mal atendida. Então, assim, eu não vejo isso como alguns já colocaram aí, que isso, não, vou fazer isso. Não, vou fazer porque eu acho que é o interesse, inclusive, dos empresários, de rever, porque não, com a pandemia ficou insustentável a concessão. Essa revisão seria uma anulação da licitação ou talvez chegar até um entendimento com esses empresários? Exatamente, eu acho que há interesse dos empresários, há interesse... No meu caso, prefeito, há todo o interesse meu de dialogar com a sociedade, com os usuários,
com os empresários, para que a gente reveja de uma forma harmônica, uma forma que venha atender o principal interessado, aí no caso, a nossa sociedade, o usuário do transporte. Candidato, o senhor sinalizou para a necessidade de uma nova pactuação do modelo de transporte coletivo urbano com a sociedade. Eu gostaria de saber se essa nova pactuação, ela envolveria, por exemplo, a possibilidade, caso o senhor seja eleito, de um município assumir o transporte coletivo urbano de Juiz de Fora. Sem dúvida nenhuma, tudo pode ser discutido. Eu acho que a sociedade precisa dialogar nesse tema. E aí eu tenho dito no nosso programa, tenho dito para a sociedade que é o seguinte: nós precisamos de uma participação da sociedade com compromisso, não reivindicatória apenas, porque aí a sociedade também tem a sua contrapartida nisso. Nós sabemos que terá sua contrapartida. Por isso eu volto a dizer, precisa de ser pactuado, precisa de ser dialogado. Qual a melhor forma? Existem outras formas. Essa que você disse é uma, da questão do poder público assumir a gestão. Nós já vimos exemplos em outros, inclusive, né, tem um exemplo, eu morei em Brasília lá, né, no caso lá o governo distrital assumiu o transporte público em algum momento. Tudo é possível, mas com diálogo e aí respeitando os interesses de cada um. Respeitar o interesse do usuário que precisa do transporte coletivo, né, com qualidade, e respeitar o direito do empresário e a prefeitura como uma gestora disso tudo nesse processo. Nós estamos recebendo nesta quinta-feira o candidato do PCdoB à Prefeitura de Juiz de Fora, Fernando Eliotério, na série Eleições 2020, Voto e Cidadania do Grupo Solar de Comunicação. Essa entrevista, que está ao vivo na CBN, vai também ao ar nas redes sociais do Grupo Solar de Comunicação, em vídeo, para você acompanhar ainda nesta quinta-feira. Para continuar nesse mesmo tema ainda, viu, Renato? Não vou mudar, não. Deixa para você. Deixa para você. Mas eu quero só insistir nessa questão do financiamento do transporte. Porque hoje no Brasil a matemática é simples. Quanto mais usuários, mais você vai ter um sistema de transporte que atenda os empresários, ainda que a qualidade seja discutida. E é esse ponto que eu queria colocar, porque você tem ano a ano o número de usuários diminuindo em Juiz de Fora. Ao mesmo tempo, os ônibus estão cada vez mais cheios, porque se diminui o número de linhas. Nós já tivemos aqui propostas, por exemplo, de você trabalhar outras frentes, vans atuando no transporte, mototáxi. A sua linha também de atuação seria nesse sentido, porque quando você busca uma proposta, e o diálogo é sempre importante, mas muitas vezes é preciso uma certa agilidade na ação, e a gente está numa pandemia, então se você tem ônibus cheio, e essa tem sido a reclamação desde março, quando a pandemia começou, como é que você vai discutir isolamento, distanciamento, quando você tem ônibus lotados? Então como é que você vai resolver isso num curto espaço de tempo? Primeiro nós temos que tornar o transporte público, coletivo, dar mais prioridade para ele, né, em detrimento do veículo. Então, por exemplo, nós temos um problema sério dos atrasos dos ônibus, né? Nós precisamos de ter um sistema viário, melhorar, né, o sistema, e aí não gasta tanto, são iniciativas, para que o coletivo possa ter prioridade, né? Nós temos o caso, hoje, o corredor da Rio Branco hoje é um exemplo, né, que deu uma certa agilidade. Nós temos outros corredores que poderão dar mais agilidade, porque a gente tem um transporte que possa minimizar um pouco nessa questão do tempo, né? E essa questão que precisa ser discutida alternativas mesmo, como você disse, né? De veículos menores, para dar mais agilidade nos bairros mais distantes, nas localidades mais distantes, que aí tem menos passageiro e você desloca para lá veículos maiores, né? E com menos agilidade, adequar os horários, interligação de bairros, né, que possa suprir necessidades, né, de outros bairros. Então, assim, você teria que anular a licitação, porque a licitação não prevê outro meio de transporte que não seja o ônibus. Exatamente, mas isso é o que precisa ser dialogado com a sociedade, com as empresas e com o gestor, no caso o prefeito, né, e com os empresários e os usuários que mais precisam
do serviço de transporte com qualidade. Bom, vou mudar de assunto, como combinado. Eu queria falar, Fernando, sobre a questão de segurança pública, mas sobre uma ótica mais distinta, mais abrangente, digamos assim. Em seu programa, em vários pontos, você fala em questões de ações afirmativas para melhorar a condição e a relação de vida da nossa população. Você fala em ações para a população LGBTQIA+, você fala em valorização da mulher, mas tem um ponto específico que é o estabelecimento de uma plataforma municipal antirracista para combater o racismo estrutural na nossa sociedade. Primeiro, eu queria te perguntar o seu ponto de vista pessoal como um negro, como você vê o racismo estrutural em Juiz de Fora e qual que é a sua proposta para tentar combater esse problema, que é um problema real na nossa sociedade, não só na cidade, em todo o país. Sem dúvida nenhuma, esse é um tema que é muito caro, né? E nós, no partido, de um modo geral, a gente trata isso com todo cuidado, né? Tanto que nós temos hoje candidaturas de pessoas negras em capitais, Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo e em Juiz de Fora. Então, assim, isso para nós é muito importante, esse recorte, mostrar que nós podemos, sim, ter negros nas instituições, né? E isso servir como um exemplo, mostrar para a sociedade, para os nossos filhos, nossos netos, que é possível nos ver também nesses espaços. Então, essa é uma questão para nós muito importante nesse sentido. Nós temos, inclusive, né, nessa questão, eu trouxe aqui uma questão que ela é importante, que aconteceu em São Paulo, né, com a Magalu, né, com a Marisa, né, que colocou aquela questão, né, da seleção para negros, né. Então, eu quero, inclusive, aqui fazer um desafio aos empresários de fora a também segui-la, né. A Marisa disse o seguinte: ela fez um levantamento das festas que ela realiza todo ano, quantos negros participavam das festas que ela realizava. E ela chegou à conclusão que não participavam negros. Então, assim, só para dar um exemplo de como que é realmente, um exemplo de longe, mas que acontece aqui conosco também. Essa dificuldade, essa barreira, né? Não utilizo isso como vitimismo jamais, mas sinto na pele ser negro e ter as dificuldades que são impostas para nós, principalmente na periferia, principalmente na saúde pública, principalmente nas escolas. Essa dificuldade existe. E também na questão do emprego, né? Que ela é fundamental. Pode combater isso, Fernando? Combater de fato, com ações. Primeiramente, nós precisamos de ter uma educação voltada para isso. Uma saúde também que cuide dessa temática que é importante, né? Um certo momento, eu vi em Juiz de Fora, estava no Ministério da Saúde, para discutir com o então prefeito da época e trazer um projeto para cá para fazer seminários de formação para a saúde da população negra. E o então prefeito da época disse assim para mim: não, aqui a gente trata todos igualmente. Ou seja... Você não quer falar o nome do prefeito, mas fala pelo menos a época para a gente, que aí a gente identifica. Foi o período que eu fiquei no Ministério da Saúde. Então, assim, eu estou dizendo a forma como é tratada a população negra. Ou seja, nós precisamos, sim, de ter tratamento diferenciado, sim. Porque é nós que sofremos. É nós que estamos na periferia, né? Então, precisa, sim, de um gestor que olhe para essa população e não trate igualmente todos, né? E aí vem a questão da equidade, né, Ivan? Precisamos tratar com equidade. Candidato, ainda na seara da plataforma antirracista, eu gostaria de saber do senhor se, caso eleito, o seu mandato teria políticas públicas especificamente voltadas para a juventude negra, justamente. Sem dúvida nenhuma. A juventude negra é a que mais sofre nos morros. As que mais são abordadas, às vezes, de forma diferente de uma abordagem num centro da cidade ou num bairro de classe média alta. Então, eu não posso, de maneira nenhuma, como gestor, como prefeito, continuar com essa mentalidade. Nós precisamos, inclusive, que as escolas trabalhem esses temas. Eu sei que trabalham, mas com mais aprofundamento, para que a gente possa, em Juiz de Fora, minimizar esse sofrimento da periferia, principalmente, né?
Porque o tratamento é totalmente diferente, né, de um tratamento, por exemplo, aí, abordando então a questão da segurança pública, uma abordagem no nosso bairro aqui, Bom Pastor, de uma abordagem lá no bairro Santos Dumont, no alto onde eu moro. Então, acho que isso nós temos que preparar, e aí através de parcerias, né? Preparação, juntamente com a nossa Polícia Militar de Minas Gerais, porque falta preparo nesse quesito aí, né? Para que a gente possa melhorar realmente, minimizar realmente o sofrimento que é, às vezes, ser negro, né? Numa sociedade que ainda não entendeu que precisamos ser iguais realmente. Candidato Fernando Eleutério, eu quero citar aqui o Cristóvão Buarque, que quando disputou a eleição, sabia, inclusive, que não tinha possibilidade de sair vencedor, mas começou a trabalhar num tema que foi a educação, que deixou como marca da campanha dele. E a gente entende, eu acho que isso é até racional e um bom senso, de que muitas vezes você ganha a eleição, não no sentido da vitória, de se conquistar a prefeitura, mas deixando um legado, deixando uma semente para que ela possa, essa semente ser plantada e lá na frente ser colhida com aquela ideia que você deixou. Se você pudesse, e aí seguindo a linha do Renato, matematicamente a pesquisa que foi divulgada e outras que virão, ainda que não coloquem com chance de vencer, mas se você pudesse deixar um legado nessa eleição, que você não vença e não conquiste a Prefeitura de Juiz de Fora, qual seria esse legado? O legado está colocado, Ricardo, é o seguinte, fincar a bandeira, primeira bandeira de 89 anos do PCdoB, ter uma candidatura própria em Juiz de Fora, a prefeito. Então, esse é um legado, que é uma responsabilidade imensa, que eu trago para a sociedade. PCdoB com uma primeira candidatura própria em Juiz de Fora, depois de 98 anos de história. Nós vamos completar 100 anos em 2022. 98 anos de história tem uma candidatura. Primeiro, esse é um legado. O segundo legado que eu deixo é depois de 32 anos de termos em Juiz de Fora uma candidatura de um negro de periferia, o PCdoB lançar 2 negros de periferia. Então, esse é o legado que eu deixo, para que amanhã nossos filhos, nossos netos possam também almejar esse espaço de poder pelo menos ser candidato. Então, esse é o legado que eu acho que fica aí para a nossa população negra, a mais sofrida, né, em todos os aspectos, né, seja na questão da saúde pública, porque não tem programas voltados, não tem comissões técnicas de saúde da população negra em Juiz de Fora, né, seja na educação, as dificuldades que temos, né, seja na questão das abordagens da segurança pública, que precisamos dialogar, né. Então, esse é um legado que eu acho que eu estou cumprindo esse papel histórico de colocar meu nome, e muitos diziam, eu às vezes encontro com pessoas na rua e dizem assim, que coragem você tem? E eu volto para a pessoa, precisa alguém novamente fincar a bandeira e dizer que nós, em Juiz de Fora, também podemos almejar ser prefeito. E se Deus permitir e me der a honra, serei prefeito, um dos melhores prefeitos dessa cidade.